Como os que chegaram hoje não, mas eu comecei uma pregação no domingo e não acabei. E para não arrematar disse continuo, tem continuação esta semana. E para aqueles que não estiveram, penso que os que estiveram mais ou menos lembram-se, eu falei de princípios bíblicos para vencer quem? Os nossos gigantes. Todos nós temos gigantes. Uns de uma forma, outros de outra. Geralmente até nem são gigantes físicos. São obstáculos, são coisas que nos impedem de crescer, nos impedem de ver a vitória, nos trazem medo e são obstáculos muito grandes ao desenvolver espiritual da nossa vida. E nós usamos um texto base em 1 de Samuel e vamos continuar a usar, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 1 de Samuel, capítulo 17, e esta é uma história muito conhecida, a história de Davi e de Golias, ok? A história de Davi e a história de Golias, no qual verificamos que o grande obstáculo, neste caso, era mesmo um gigante físico, era um gigante, era uma pessoa que, já dissemos, os estudiosos falam entre 2,20 metros a 2,90 metros. Que teria este gigante e com uma couraça, uma armadura tremenda, e além dos gritos que ele dava, impunha medo e respeito ao exército de Israel. E esta era uma grande preocupação. Estavam ali já há alguns dias acampados, um exército frente ao outro, o vale no meio, e agora o gigante dizia: não vale a pena lutarmos todos, basta um homem para mim, tragam-me o homem. E claro que quando os israelitas pensaram bem neste convite, nenhum deles se achou apto. E perante os nossos inimigos, os nossos gigantes, nós ficamos muito pequenos. Há situações na vida com as quais todos nós já nos deparamos, já nos encontramos, voltamos a encontrar-nos, que de alguma maneira ficamos, e vamos chamar-lhe a palavra, com medo. Ficamos inclusive aterrados. Muitas vezes dizemos: como é que agora vou sair desta? Será que vou sair desta? Será que tudo terminou para mim? Será que tudo acabou agora? E diariamente o inimigo vai trazer gigantes. E a tua vitória e a minha vitória só está numa coisa muito importante: é saber que maior é aquele que está connosco que aquele que está no mundo. É conhecer Deus. Conhecer Deus, e este foi o primeiro coisa que eu falei também. Davi conhecia Deus. Essa foi o primeiro ponto da base do êxito de Davi, foi ele conhecer Deus. E sabe qual é o grande problema da nossa nação? É que muitas pessoas não conhecem o Deus verdadeiro. As pessoas apenas conhecem um Deus, mas um Deus talvez que nem sequer está preocupado com o ser humano. Aliás, o assunto deuses, Deus e homem é um assunto tão antigo como o próprio nascimento. O homem sempre quis ser Deus, o homem sempre quis alcançar Deus, o homem sempre quis fabricar deuses, o homem sempre pensou que podia superar Deus. Mas esta é a maior mentira que o homem tem. O homem sem Deus está perdido. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus não consegue absolutamente nada. E Davi, a Bíblia não nos diz como e quando ele começou a ouvir falar acerca de Deus, mas aquilo que verificamos é que ele era um adolescente e um jovenzinho e ele já confiava em Deus.
Por isso a Bíblia diz: ensina ao menino no caminho em que deve andar, e quando for grande não se desviará dele. Eu lembro-me de pequeno que o meu pai me levava com ele a fazer visitas, e tantas vezes eu vi pessoas serem curadas no momento pelo poder de Deus. Pessoas que estavam na cama, prostrados, e alguém chamava, lá ia, e o meu pai, eu sempre perguntava se havia crianças, que era para poder brincar, claro. Às vezes não tinha crianças. E obrigava-me a ficar ali. Mas sinceramente isso marcou a minha vida. Olhe, há aqui pessoas na igreja da família de um homem que morava em Aveiro, estava numa cama sem esperança, os filhos à volta, um filho deles hoje é pastor, ali no Cacém, o homem uma enfermidade incurável, e eu lembro-me de entrar naquela casa com crianças pequenas, no meio de um pinhal, okay? Que hoje é uma grande urbanização, naquele tempo era afastado da cidade, hoje é cidade, era afastado, e ir ali orar e aquele homem ser curado no poder de Deus, amém? E é o pai do João Paulo. Irmãos, isso levou-me a fortalecer a minha fé e a acreditar que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E se há uma coisa que nós devemos aprender a confiar, é que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Amém. O natural é aquilo que tu vês, é aquilo que é fácil para ti fazeres, é aquilo que é fácil para ti acreditares. Mas o sobrenatural, só Deus tem todo o poder. E o nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus a quem amamos, é um Deus que se movimenta também no sobrenatural. Ele movimenta-se no natural, mas também no sobrenatural. E Davi conheceu o poder de Deus de uma maneira muito simples. Ele era pastor de ovelhas e, como é lógico, todas as ovelhas têm inimigos. Aqui em Portugal seriam as raposas, seriam os lobos, partes mais altas. Aqui assim ao pé de nós há outros lobos, não são desses lobos, não é? Nós sempre temos lobos por aí, não é? Mas se formos ali para a serra, há verdadeiros lobos. Mas naquele lugar havia outras coisas mais. Havia ursos, havia leões. E Davi não diz que fosse um guerreiro. Era um jovem, nada diz que ele tivesse aprendido as artes da guerra, porque afinal de contas na guerra apenas estavam os seus irmãos mais velhos, vocês se lembram? Mas Davi, como confiava em Deus, diz a palavra, e ele dá esse testemunho, que quando vinha um desses animais selvagens e abocava uma ovelha, ele lutava contra a ovelha e vencia. Eu não conseguia. Você conseguia lutar com o urso? Não conseguia. De uma maneira natural. De uma maneira sobrenatural nós conseguimos. E aquilo que nós pensamos que não conseguimos, com a força e com a graça de Deus nós conseguimos. E há uma coisa que ninguém pode tirar, aliás, ninguém pode tirar nada da Bíblia. Mas há uma coisa: eu estarei contigo todos os dias. Eu estarei contigo todos os dias. E é isto que eu quero lembrar-me a cada momento. Deus disse-me que está comigo todos os dias. Não é só quando a vida corre bem. Não é só quando o vento está para o lado que eu quero. É mesmo nas dificuldades. Ele disse que estaria comigo e contigo. Não que esqueças isso jamais. Ele está connosco. Ele está contigo, irmão. Na hora difícil, no momento difícil, lembra-te essas palavras: eu estou contigo. E sabe que só essa palavra traz tranquilidade suficiente para me ajudar a ter paz no meu coração. Saber que Deus está comigo, que Deus está contigo. Então ele, como pastor de ovelhas, tinha visto animais grandes, ferozes,
a serem derrotados, não porque ele fosse melhor do que ninguém, mas porque ele confiava em Deus. E meus irmãos, na vida cristã o importante é nós confiarmos em Deus. Nós não podemos em nenhum momento duvidar de que Deus tem todo o poder no céu e na terra. E ele disse ao Golias, e nós vimos na semana passada, o Senhor que me livrou, 37, versículo 37 do 17, das garras do leão e do urso, também me livrará do poder deste filisteu. Fé, certeza, ousadia. Ele disse, talvez, se calhar. Não. Ele, Deus, me livrará. Irmãos, e esta tem que ser a nossa atitude perante os gigantes da nossa vida. O nosso Deus nos dará a saída. O nosso Deus nos dará a vitória. O nosso Deus nos ajudará a ultrapassar essa situação, esse problema, essa luta, essa circunstância. Ele vai dar-nos a vitória. Esta tem que ser a nossa arma. O nosso Deus vai dar-nos. E lembram-se ainda que eu falei do Salmo 121. O que é que diz o Salmo 121? Levantarei os meus olhos. Para onde? Para o céu. O que é que há no céu? Nuvens. O nosso socorro. Irmãos, quando estamos a referir, eu até, porque é assim, depende do lugar onde eu estou, não é? Não é tanto, às vezes as pessoas falam demasiado do lugar, significa que Deus está acima de tudo e de todos. Aquele que está acima de ti, aquele que está acima de mim, aquele que está acima de todas as coisas, Ele é o nosso socorro. E Ele virá, aleluia, e Ele virá ajudar-nos. Então depois eu falei que Davi conhecia as suas armas. E é bom que nós conheçamos as nossas armas. Olha, eu tenho aqui nesta manhã, trouxe uma arma. Vocês também? Mostrem lá as vossas armas. Ei, pá, estamos todos ali com uma arminha, hein? A nossa arma é uma grande arma. Ela nos tem ajudado e nos continuará a ajudar. Não é o papel, não é a capa, é a palavra de Deus. Porque há pessoas que pensam que é o papel em si. Não é o papel, não é a capa, não é a versão de luxo XPTO. Não. É a palavra viva. Amém. O importante é a palavra viva. E sabe, quiseram dar a Saúl, Saúl é que quis dar a Davi outras armas. Tenha cuidado quando alguém lhe está a oferecer outras armas, porque não são armas. Há pessoas que vêm com as suas mesinhas procurando ajudar o crente. Outros vêm com as suas rezinhas. Hoje há gente a oferecer de tudo. E eu nunca vi tanta oferta como nos dias de hoje. Para as coisas espirituais. Há uns que têm as cartinhas. Outro é os búzios em cima da cama, os púzios. Outros é mais isto, é mais aquilo. E a pessoa desvia o seu olhar para coisas que não podem ajudar. Mas o nosso socorro continua a ser o Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não deixará vacilar nem o teu nem o meu pé. Porque aquele que guarda a Israel é aquele que guarda a sua igreja hoje. E aquele que guarda não tosqueneja. Eu sim, durmo. Aliás, depois do almoço já nem quero conduzir, sou um perigo tremendo. Apetece-me dormir. Porque eu sou humano e adormeço. Mas aquele que guarda a sua igreja não dorme. Aquele que guarda o seu povo tem sempre os seus olhos bem abertos e está atento ao nosso andar, ao nosso caminhar, a tudo o que fazemos e a tudo o que somos, porque Ele nos ama, porque Ele está preocupado connosco. Então, meus amados irmãos, Davi lhe ofereceram uma armadura,
uma espada, e ele até foi simpático. Mas eu acho que nem deveria ter sido tão simpático, porque ele já sabia que não podia com aquelas coisas. Ele ainda pôs aquilo, mas depois não andava, não se mexia. Porquê? Porque aquelas não eram as suas armas. E sabe, você não precisa das armas do diabo, você precisa das armas que Deus lhe deu, e as armas que Deus lhe deu estão em Efésios, amém? Essas armas estão lá, a couraça está lá, o escudo está lá, a espada está lá, o capacete está lá, tudo está lá, os sapatos estão lá, para que você utilize e seja mais que vencedor, porque Deus deu-lhe essa armadura para você e eu sermos vencedores perante os gigantes que vêm até à nossa vida. Cuidado, irmãos, quando você quer a armadura do outro, ou quando você pensa que aquilo fez bem para aquele, também vai fazer bem para mim. Não, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele não fará qualquer coisinha, Ele não vai, fazer um remendo. Ele vai fazer uma obra perfeita e uma obra completa. Davi conhecia qual era a sua arma mais poderosa. Sabe qual era a arma mais poderosa de Davi? Deus. A tua arma mais poderosa é Deus. Não é a sorte, não é a religião, não é a família, não é absolutamente nada, a não ser Deus. Deus é a nossa arma mais poderosa. Aleluia. Então podemos ver que a sua confiança estava realmente colocada em Deus e nem sequer nas suas próprias habilidades como pastor de ovelhas, que certamente tinha as suas habilidades. E Efésios 6, 10 a 18, vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos aonde? Há crentes que querem ser fortalecidos em tanta coisa, mas nunca serão fortalecidos porque não estão a buscar o Senhor. Mais nada te vai dar fortaleza a não ser o Senhor, e diz, e na força do seu poder. Não é no poder da guerra, não é no poder do dinheiro, não é no poder da cultura, não é no poder da política, é na força do seu poder. Poder de quem? De Deus. Depois eu falei também, revesti-vos. E eu todos os dias, eu tenho que me revestir. Às vezes o meu corpo não quer esta armadura. Não é que ela pese. A armadura de Deus não pesa. O problema da armadura de Deus vai muito mais além. É que ela faz matar o nosso eu. É que ela mata a nossa carne. É que ela subjuga aquilo que é a força do nosso poder, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Amém. Essa é a diferença. Glória a Deus. Então, irmãos, fé em Deus, confiança em Deus, a palavra de Deus na mente, no coração, coisas tão importantes. E Paulo fala nisto e depois diz, estai pois firmes mais à frente, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, note, não é alguns, todos os dardos inflamados do maligno. E quero-vos dizer que os dardos estão a ser disparados constantemente. A mim não o quê? A todos nós. Os dardos estão a ser disparados, mas nós temos um escudo que nos protege desses dardos, veja a expressão, inflamados, para ver se nos toca em algo e produz gangrena, produz doença. Por isso, irmãos, nós não podemos de maneira alguma permitir que esses dardos ataquem a nossa mente. Amém? Por isso a nossa mente tem que estar ligada a Cristo Jesus todos os dias. Quando veio a tentação, eu tenho que repreender em nome de Jesus. Eu contei-vos, a coisa mais estúpida que eu encontrei na minha vida cristã foi a seguinte. Há várias coisas, mas esta foi muito estúpida. Eu chegava à minha garagem, quando eu era missionário na Espanha,
É perto, vinha de uma cidade qualquer, era meia-noite e tal, e no nosso centro de recuperação nós não tínhamos extintores para apagar o incêndio e as autoridades tinham dito que tínhamos de ter extintores. E eu chego e nesse dia vejo extintores novos na garagem e o diabo diz-me assim: já tens aí os extintores, metes no carro, ninguém vê. E eu disse: bandido, o que tu querias saiu muito bem, é para depois me envergonhares. Não preciso desses extintores. Uma coisa estúpida, não é? Para alguém que é crente e o diabo está-lhe a dizer: rouba isso, mete isso no carro. Lá poupavam dinheiro, mas pecava contra Deus. Irmãos, e às vezes, sabe, há coisas na vida cristã que não vale a pena. O diabo às vezes joga com coisas tão estúpidas. E ele sempre diz: estás a ver, ninguém vê. E quem é que está lá em cima? E quem é que está lá em cima? E depois outra coisa que ele faz, ele diz: ninguém vê, e ele depois destapa para que toda a gente veja, para te envergonhar e levar-te à destruição espiritual, e moral e ética. Irmãos, tenhamos cuidado. Depois, então ele termina outra vez: estai, pois, firmes. Atitude nossa. E nós perante o nosso inimigo, nós temos que ficar firmes, irmãos. Nós não devemos fugir de medo. Sabe porquê? Porque Jesus está connosco. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou forte que não sou, não é porque eu sou, não. É por causa de quem está em ti. Quem está em nós marca uma posição. E desde o dia em que Ele veio ao nosso coração, desde o dia que Ele veio à nossa vida, a nossa vida mudou. E agora nós confiamos totalmente no Senhor. Então diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade faz parte da nossa armadura. Sabe porquê? Porque nós, quando não andamos com a verdade, o inimigo aproveita-se. Há crentes que querem ser vitoriosos, mas não vivem em verdade. Nunca o serão. Ou seja, a mentira ainda faz parte em várias áreas da sua vida. Não tem problema em mentir. Mas depois querem reclamar a bênção de Deus sobre as suas vidas. Mas não podem, porque a mentira é do diabo e a verdade é de Deus. Então nós temos que andar sempre em verdade, viver em verdade, e a verdade deve fazer parte da nossa vida diária em todas as coisas, irmãos. E todos nós sabemos que a mentira tem umas pernas muito curtas. E o inimigo, às vezes, uma coisa que ele deseja é levar-nos a mentir, para ele tirar partido. Porque os irmãos vão reparar, quando estamos a falar aqui da armadura, a primeira coisa que fala é precisamente da verdade. A outra parte da armadura não fará efeito se eu viver em mentira. Eu posso até pensar: sim, eu tenho a palavra, eu vou com a palavra, eu isto, aquilo. Mas espera aí, mas estás a viver em mentira, estás a viver em pecado, estás a viver numa situação que a Deus não lhe agrada. Como é que tu queres ser vitorioso? Como é que tu queres ser vitoriosa se há uma área na tua vida onde está a escuridão, onde há mentira, onde Deus ainda não domina? Deus tem que dominar todas as áreas da nossa vida, irmãos. Ele tem que ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. Depois, sim, vem todo o resto. Vem a couraça da justiça. Amém? A justiça de Deus sobre as nossas vidas. Porque não há um justo nem um sequer. O único que é justo é Deus. O único que faz a justiça completa é Deus. Não esqueçam isto, por favor. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. E o Evangelho traz paz ao coração do homem. Quando o homem aceita, claro. Depois, o escudo da fé. Onde tu não vistes, mas tu dizes: eu creio, porque Deus disse que é assim. E tu estás a confiar em Deus. Tu não vês com os teus olhos, mas tu sabes que para Deus não há nenhum impossível. E tu
e tu crês. Anteontem estava a falar com um amigo de longa data, um ex-sacerdote católico apostólico romano, que começou a ler a Bíblia. Ele é um homem muito preparado, um doutor em filosofia. Ele vive nos Estados Unidos e somos amigos há mais de 30 anos. E anteontem, ele fez 83 anos, e eu aproveitei para falar com ele. E a história de vida deste homem também me marcou sempre tremendamente. Ele, apesar de ser um doutor em filosofia, um sacerdote, era um homem que da Bíblia não conhecia nada. Ou seja, um padre que não conhecia a Bíblia. E um dia começou a ouvir programas na rádio, a falar da palavra, e ele foi à biblioteca, trouxe uma Bíblia, começou a ler a Bíblia, entregou o seu coração a Jesus. Levaram-no para... Ele na altura era diretor de um grande liceu em El Salvador. Trouxeram-no aqui para a Espanha, para uma casa de recuperação de padres. Também há recuperação de padres, não é os pedófilos. Padres que não queriam nas outras coisas, mas acreditavam apenas na Bíblia. Começaram a acreditar na Bíblia. Vocês sabem que a Bíblia ainda hoje é o inimigo de muita gente. As pessoas têm medo da Bíblia, sabe porquê? Porque a Bíblia é verdade. Então ele veio efetivamente para Barcelona, esteve lá 6 meses, mas aquilo não lhe fez nada, ele continuou, até que ele decidiu sair de sacerdote. Foi muito difícil, ninguém lhe dava trabalho, tudo isso. Alguns anos depois ele casou, nunca teve filhos, mas adotou 3 crianças, agora a esposa morreu há uns anos, mas aquele homem... Quando se deu conta que afinal servia um Deus que ele não conhecia, e quando começou a ler a Bíblia revelou-lhe o Deus verdadeiro, esse homem passou a ser um homem de fé. De fé. E foi tão bom, um homem agora com 83 anos, estar a falar com ele. Ele mora em Miami. E lembrarmos alguns bons tempos que passámos juntos. Ele foi o diretor do seminário também na Espanha, do seminário evangélico. Um homem que depois veio como missionário, e foi o que ele me disse, Paulo, infelizmente há pessoas que vivem numa religião chamada cristã e desconhecem por completo a Bíblia. Muitas vezes a fé dessas pessoas, claro, é uma fé mais de crendice, mas quando nós começamos a ver que a Bíblia é a palavra de Deus, então muda tudo cá dentro, muda tudo. É como se alguém nos tirasse uma venda dos nossos olhos para nós vermos a realidade. Agora vejam que diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vocês lembram-se quando o diabo foi ter com Jesus, como é que ele se defendeu? Com quê? Está escrito na palavra. E quando o inimigo vem a ti dizer coisas que não são, diz, mas a palavra diz o contrário. Cita-lhe a palavra. Cita-lhe a palavra. Não tenhas medo. Diz-lhe, ele diz, não, mas não há problema nenhum. E tu lê-lhe a palavra a ele, para que ele saiba que tu acreditas na palavra. Amém? E a tua fé está depositada em Deus e na sua palavra. Não esqueças isso. Depois também o capacete da salvação. Eu aceitei Jesus, foi a minha mente. Amém? Mente, coração, você sabe, coração é a forma poética, mas na verdade é na mente, onde eu decido, onde tu decides. E a salvação é a coisa mais preciosa que eu tenho e que tu tens. Não há nada neste mundo mais precioso que a salvação, que foi comprada não com ouro, não com prata, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. E sabe, nesta manhã nós vamos recordar a morte do Senhor até que Ele venha. Esse sacrifício, essa salvação que Ele nos deu. Por isso a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Não vem de vós. É uma dádiva. É um dom de Deus. Então, aqui também,
Os dardos inflamados. Irmãos, é importante conheceres a Bíblia. É importante conheceres a palavra de Deus, para quando tu sejas tentado, usares essa palavra como uma arma de defesa contra esses ataques que procuram destruir-me a mim e destruir-te a ti. Bem, eu passo agora ao último, agora vou passar a outra parte que não falei. Davi conhecia-se a si mesmo. Davi conhecia as suas limitações, Davi conhecia a sua estatura, Davi conhecia o que é que ele tinha, que era apenas coisas mínimas de um pastor de ovelhas, não era nada para enfrentar-se aparentemente com um gigante. Qualquer estratega militar diria, este fulano é louco, o jovem está maluco da cabeça, e mais maluco está o rei que lhe permite ir lutar contra o Golias. Apesar que o rei já não tinha nenhuma alternativa, também vamos aqui pensar, não tinha nenhum homem, nem ele próprio. E vocês lembram-se que Saul era o homem mais alto do seu povo naquela altura. Mas mesmo assim, ele não tinha a capacidade, e sendo o rei, para enfrentar-se com aquele inimigo. Agora, irmãos, eu já disse isto, Golias não gostou nada do tom da voz daquele homem, falando mal de Deus, falando mal do povo de Deus. E ele não admitiu isto. E ele disse, não é possível, eu vou enfrentar-me com este homem. E sabe uma coisa? Davi foi o único no meio daquelas, não sei quantos milhares de pessoas estavam ali, que viu o lugar onde aquele homem podia cair. Mais ninguém viu uma brecha. Ninguém. Todos estavam cheios de medo, todos estavam preocupados, e não me perguntem como, mas Davi viu que lá no lugar exato havia uma oportunidade de uma pedrinha, ou uma pedra, bater-lhe mesmo na frente. E sabe uma coisa? Lembre-se disto, o seu inimigo e o meu inimigo está vencido. Essa é a coisa. Isso você sabe. Isso eu sei. Eu sei porque Deus me revelou. Porque a palavra me revela que o inimigo está vencido, porque quem o venceu foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao morrer e ao ressuscitar. Aleluia! Ele está vencido. Irmão, irmã, Ele está. Então a vitória de quem é? É sua se você acreditar, é minha se eu acreditar. Mas pastor, se você soubesse. E há pessoas que o problema deles é sempre o pior de todos. Se você soubesse, pastor, como isto está. Está. Mas o inimigo tem lá um lugarzinho que não está protegido. E sabe quem é que tem a pontaria exata? É Deus, mas usa pessoas. E Deus quer te usar a ti para tu declarares a sua palavra e atacares o inimigo e atacares o teu gigante, sabendo que Deus está contigo. Deus está comigo. Deus é a nossa vitória, o nosso socorro, bem presente na angústia. Davi não se deixou intimidar com aquilo que ouviu e viu. Por isso é que a Bíblia diz que o diabo anda em volta de nós como leão, quê? Rugindo. Para que é que o leão ruge? Para colocar medo, para nos deixar em pânico, para nos deixar totalmente desarmados. O que é que o Golias tinha estado a fazer todo aquele tempo? Rugir aqui, rugir ali, e eu faço, e eu isto, e eu aquilo, e eu aquele outro. E depois aparece lá o Davizinho na frente dele, e ele ficou chateado. Então, mas vens a mim dessa forma? O que é que pensas que eu sou?
E o diabo às vezes pensa que é uma grande personagem. Mas há uma coisa que todos nós sabemos, ele está vencido. Agora, não brinquem com coisas sérias. Se vocês não estão cobertos pelo sangue de Jesus, não brinquem. Mas quando Jesus está em nós, nós somos mais que vencedores, irmãos. E o rugido do leão, o rugido do gigante, o rugido do inimigo é apenas para amedrontar. Até Saul, que era o rei de Israel, estava como estava. Sentia-se intimidado pelo tamanho e pela armadura de Golias. E este, por sua parte, Golias, aproveitou-se desse medo para lançar ameaças e gritar. O inimigo pode-te lançar muitas ameaças, mas eu quero te dizer, se Deus é por quem? Se Deus é por nós, se Deus está contigo, o inimigo está vencido. O inimigo está vencido. Ou seja, Davi não se deixou intimidar pelo tamanho do gigante, pela armadura do gigante, nem pelos gritos do gigante. E há gente que fica logo a tremer. Isso é o que o inimigo quer. Pois, isto agora, eu já não posso, eu já não consigo, é impossível, só a mim é que me acontece, só a mim é que me sucede. Irmão, em vez de lamuriar-te, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Diz, Senhor, Tu és o meu refúgio. Senhor, Tu és o meu escudo. Senhor, Tu és a minha fortaleza. Senhor, Tu és o meu socorro, bem presente na angústia. Tu és o meu castelo forte. Tu és o meu ajudador. Tu és a minha força. Tu és o meu libertador. Tu és. Só o Senhor é. Só o Senhor é. E como eu disse, só Davi viu aquele pequeno espaço na frente da cabeça do gigante, que não estava protegida. O gigante pensou, a mim? Ninguém me toca. Sou maior aqui da zona. Está enganado. Há um que vê todas as coisas. E há um que leva a pedra ao lugar certo. Ele leva a pedra ao lugar certo. Acredita nisto. Meu irmão, se hoje tens um problema, uma dificuldade, uma luta que estás a passar, lembra-te que Deus está aqui para dar-te a vitória. Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para te levantar. Deus está aqui para te animar. Deus está aqui para fazer coisas grandes na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.